Paz, irmãos. Hoje vamos falar sobre temer a Deus. E temer a Deus, né? As pessoas refletem, ao ouvir essa palavra, refletem ao medo, a ter medo de Deus. Mas temer a Deus não é ter medo de Deus, né? Você não vai ficar lá, ai meu Deus, nossa, se eu não fazer o que é certo, Deus vai pegar e vai me matar, vai fazer uma tragédia comigo. Até porque Deus é misericordioso. Mas a gente vai explicar melhor o temor hoje. Então, o primeiro passo para a gente entender o temor do Senhor é ir lá em Provérbios 1, versículo 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o temor do Senhor é que os inteligentes, eles temem a Deus. Os inteligentes, eles entendem que há um soberano Deus que está nessa terra, até porque a terra em si, a natureza declaram da existência de um Deus. Então, os inteligentes, basicamente, aqueles que têm um pingo de inteligência, eles temem a Deus. E os que não temem a Deus, eles são loucos, como dizem a palavra aqui. Para você, né, começar a entender a ciência, o entendimento dessa terra, tudo, você tem que temer ao Senhor. Não que você não vá ser inteligente se você não temer ao Senhor, mas o começo da ciência, o começo da inteligência, o começo da sabedoria e o começo da instrução, ela é procedida ao temor do Senhor. Lá no versículo do Provérbios 16:6, que diz assim: pela misericórdia e pela verdade se purificará a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, o primeiro passo aqui, né, que fala aqui, é pela misericórdia e verdade se purifica a iniquidade. Mas o nosso aqui, que a gente tem que prestar atenção pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, pelo Senhor do temor, você temer ao Senhor, isso, consequentemente, ou isso temer a Deus, significa você fugir do mal, desviar do mal, fugir da aparência do mal, como a Bíblia diz. Por quê? Porque você teme, não é que você tenha medo de Deus, como eu disse, o temor do Senhor não é medo. Mas temer a Deus é simplesmente você olhar e falar assim: olha, eu não quero desagradar a Deus. Eu sei, lógico, né? Eu sei que se eu começar a fazer coisas que desagradam a Deus, consequentemente isso vai trazer caos para minha vida. Mas não é por isso que eu vou temer a Deus. Vou temer a Deus porque eu quero respeitá-lo, eu quero ter uma relação amorosa com Ele, eu quero fazer parte do corpo dele, eu quero receber as promessas de Deus para minha vida, eu quero ter uma intimidade profunda com Deus. E eu não posso desagradar a Deus, porque se eu desagradar a Deus, eu vou ter tragédia na minha vida, eu vou ter angústia, eu vou ter tudo de ruim na minha vida. Além disso, eu vou ser condenado, né? Porque uma pessoa que não anda nos caminhos de Deus, ela é condenada, ela tem várias coisas, né, de ruim. Então não é que você vai ficar com medo, mas que você vai fazer isso para que você tenha uma melhor relação com o Senhor. Então, e o terceiro passo para a gente entender é lá em Provérbios 8, versículo 13, que diz assim: o temor do Senhor é aborrecer ao mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Então, o temor do Senhor, ele está junto a amar ao Senhor. Os dois andam juntos. Não tem como você não amar a Deus e temer a Deus. Assim como não tem como você temer a Deus e não amar a Deus. Então os dois, eles andam juntos. Amar a Deus e temer a Deus, eles andam juntos, dando de mãos dadas. Não são a mesma coisa. Mas você teme a Deus porque você ama a Deus, não porque você tem medo dele. Não, meu querido. Você ama tanto a Deus que você não quer desagradar ele. Você tem medo de desagradar ele. Você tem medo de ir fazer uma coisa ruim porque você sabe que você vai desagradar a Deus. Você teme não ao Senhor, você teme ao pecado. Você teme a desagradar a Deus. Você teme a fazer algo que desagrada ao Senhor, que vai te afastar ao Senhor. Por quê? Porque você ama tanto ao Senhor, mas tanto ao Senhor, que você quer estar perto dele, meu querido. Você quer se envolver com ele, você quer estar perto dele, se envolver completamente, você quer estar debaixo da mão dele.
E quando você não teme Ele, essas coisas não acontecem, porque você não anda no caminho dele. Então, como diz aqui no versículo 13, o temor do Senhor é aborrecer o mal, ou seja, você não quer ver o mal, porque você sabe que isso vai te afastar de Deus, vai deixar Deus com raiva de você, vai deixar Deus triste com você, e você não quer desagradar a Deus, você teme ao Senhor, você quer agradá-lo, você não quer desagradá-lo, você quer honrá-lo, você não quer desonrá-lo, você quer adorá-lo, você não quer fazer com que ele olhe para você e te aborreça, você quer que ele olhe para você e te ame. Então temer ao Senhor é você amar tanto a ele que você quer estar próximo, que você não quer fazer um mal, como diz aqui no versículo 15, aborrece ao mal, porque você não quer desagradá-lo, aborrece a soberba e a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, porque tudo isso desagrada a Deus. O temor do Senhor é você olhar para as coisas que desagradam a Deus e falar, olha, isso desagrada a Deus, eu não quero fazer, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho pavor de fazer isso, porque eu não quero desagradar a Deus, eu amo tanto a Deus que eu quero estar perto dele, e todas essas coisas vão me afastar dele. Então temer ao Senhor basicamente é isso, é você amar tanto a Deus que você vai pegar e falar assim, olha, eu não quero fazer coisas que vão em direção oposta ao caminho de Deus. Eu quero estar perto de Deus e não longe. E por isso eu vou me afastar de tudo que é mal e possa me fazer desaproximar do Senhor, porque eu quero estar perto dele. Então é isso, irmãos. Então temer ao Senhor, ele não é um medo, é reconhecimento, reverência, ou seja, você reconhece que Deus é soberano, você reverencia Deus, querendo servir Ele pelo resto da vida, você é submisso a Ele, faz a vontade dEle, a gente obedece a Deus, porque a gente ama a Ele, a gente teme a Ele e não quer fazer coisas que desagradam Ele. Então, basicamente, o resumo de temer a Deus é você amar tanto a Deus que você não quer desagradá-lo, e você tem pavor ou medo de todas as coisas que podem fazer você desviar do caminho dele. É isso, irmãos, espero que vocês tenham entendido e Deus abençoe grandemente você.